Nós paramos na aula de segunda-feira justamente na parte que equivale à regra de nomenclatura de sais. Eu fiz o levantamento, né, a explicação, tratando da reação de neutralização, que é uma reação elementar na química inorgânica, que envolve ácidos, bases, sais, óxidos. Pois com a reação de neutralização, que é a reação de ácido com base, formando um sal, e mais a água, que é um óxido, né? Eu comentei com vocês que essa reação ácido-base, com a participação, com a formação de sal, é uma reação que nós poderemos usar uma regra, na verdade, duas formas de regra, para conseguirmos fazer a nomenclatura. A regra número 1, que eu posso chamar aqui de regra 1, é quando você tem o ácido, você sabe o nome do ácido e você está vendo a formação do sal, você sabe qual é o ácido que esse sal foi formado. E aí você precisa apenas verificar qual é o sufixo do ácido, porque o ácido ele tem três possíveis sufixos, que é o sufixo hídrico, o sufixo ico, que indica uma quantidade máxima, tá? Juntamente com o pé máxima de oxigênios, e o sufixo oso, que vai indicar junto com o hipo a quantidade mínima de oxigênio. Então você precisa memorizar quando você sabe o nome do ácido. Se o ácido termina com hídrico, com ico ou com oso. Pois, olha a facilidade que você vai ter quando você sabe o final do nome do ácido, né? Quando o ácido terminar com hídrico, você vai apenas mudar o nome do ácido e colocar a nomenclatura no sufixo. Você vai colocar o eto. Deixa eu ver aqui que eu apertei um pouco mais forte esse meu controle e mudou a tela para cá. Eu vou fazer rapidamente voltar aqui para eu fazer um ajuste, tá, pessoal? Depois eu falo com o pessoal da edição lá para eles cortarem esse pedacinho, tá? E aí, voltando, quando você sabe o nome do ácido, você apenas precisa fazer a mudança. Se o ácido termina com hídrico, você vai colocar o nome do sal com eto. Se o ácido termina com ico, você vai colocar o nome do sal com ato. E se o ácido termina com oso, você coloca o nome do sal com ito. Lembrando que a nomenclatura de um sal, ela sempre começa com o ânion. O ânion, pessoal, geralmente é formado pelos elementos ou elemento, pode ser um ou dois ou até três, né, elementos que vão formar a parte negativa do sal, que nós chamamos de ânion. Então, assim que termina o cátion, começa o ânion. Então, o sal ele tem o cátion, que é o primeiro elemento, geralmente é um metal alcalino, um metal alcalino terroso, um elemento ali do grupo D, um elemento ali da família 13, da família 14. Você vai ter um sal que vai começar com um cátion e vai logo depois do cátion ter o ânion. E você precisa colocar o nome desse ânion com essas possíveis terminações do sal: eto, ato e ito. Só que esses dois últimos, ato e ito, é quando ele tem oxigênio. Então o aluno precisa lembrar que o ato e o ito só vai surgir quando
houver oxigênio. Se não há oxigênio, você vai precisar colocar eto, que foi o que eu trabalhei muito na aula passada. Hoje nós vamos falar um pouco mais, né, sobre os ácidos com oxigênio, que são esses ácidos, esses sais, desculpem, esses sais que você precisa colocar ato e ito, ok? Então vamos lá. Para isso você vai precisar conhecer essa regra aqui que envolve o NOx. O NOx é uma sigla que nós usamos muito na química, que vai, na verdade, é uma abreviação que se refere a número de oxidação. O número de oxidação ele vem a ser comparado a uma carga que os elementos vão ter, e aí essa carga, esse NOx, você procura sempre encontrar o NOx do elemento que está no meio da fórmula do sal. Isso vai valer para sal, também vai valer para ácidos, tá? Só que lá no ácido você coloca onde tem, lá no ácido, onde está o ato, você coloca ico, tá? Se for ácido. O ácido termina com ico, ico, oso e oso, tá? Só que nós estamos falando agora de sal. Então, por isso, você vai colocar ato, ato, ito, ito. Não pode esquecer esse detalhe, pessoal. Ico e oso é usado para ácidos com oxigênio. Ato e ito é usado para sais com oxigênio. E aí você vai procurar verificar qual é o NOx do elemento central. Se o NOx é 7, você coloca o prefixo per e o sufixo ato. Se os NOxes forem 6 ou 5 para o átomo central, você não coloca prefixo, você apenas inclui o sufixo ato. Se forem 3 ou 4, o NOx do elemento central, você não coloca novamente prefixo, você coloca o sufixo. E por fim, se for 2 ou 1, você coloca hipo e ito, ok? E aí nós vamos ter possíveis nomenclaturas, né? Que eu vou novamente vou passar aqui na tela para que a gente possa começar, tá? Então vamos pegar aqui um primeiro exemplo, tá? Lembrando aqui dessa tabela que eu comecei a colocar na semana passada, tá, pessoal? Quer dizer, na aula passada, onde nós temos o NOx dos principais metais, tá, pessoal? Aqui, ó, família 1, todo mundo aqui na família 1, todos os elementos da família 1 vão ter NOx mais 1. Família 2 vão ter NOx mais 2. Alumínio, zinco, cádmio e prata também tem NOxes fixos, assim como a família 1 e família 2. E aí o aluno precisa se preocupar com esses elementos aqui, ó, crômio, manganês, ferro, cobalto, esses elementos que têm NOx que variam. Esses NOx, ao variarem, você vai ter diferentes nomenclaturas, tá? Esses cátions vão se associar formando uma ligação química com os ânions. Aqui é uma maravilha, porque todos esses ânions estão sem oxigênio. Ou seja, todos eles vão ser eto quando formarem o sal. Como eu expliquei na aula passada, se você pegar o magnésio e que ele é 2 mais, ligar com aqui o flúor. O flúor, se você observar, ele é 1 menos. E aí eu falei para vocês que esse número que está aqui ao lado da carga, que é a valência ela vai ser transferida para se transformar em atomicidade. E aqui a valência do flúor vai para o magnésio. Também expliquei para vocês que não é necessário colocar o número 1, não é preciso você colocar o número 1, mas os números 2, 3, 4, eles são necessários. E aí, qual seria o nome desse sal? Pode falar.
vai dar carga, vai dar um composto com carga total zero. Um composto com carga total zero, tá? Pois nós temos que as substâncias químicas, elas tendem a buscar a sua neutralidade, né? Buscar a sua estabilidade, fazendo essa associação de elementos, essa junção de elementos, e a maioria das substâncias químicas, elas vão ter carga total zero, tá? Quando você juntar aqui, ó, o magnésio, qual é a fórmula que vai ficar aqui? Não fica junto o magnésio com o flúor, que é o fluoreto aqui, tá? Que é o fluoreto. A gente já vai falar que ele é fluoreto. Eu estou falando flúor no início aqui, mas você já vai saber que o nome dele, na verdade, é representado pela expressão fluoreto. Quando ele está com uma carga que ele já deixa, não é mais apenas flúor, ele já é fluoreto. Mas olha só, Noemi, veja bem, se você observar, o magnésio ele não é mais 2. Só para responder a sua pergunta, não é mais 2? Que nós vimos bem aqui, ó. Confirma? O flúor, ele é, o flúor, ele é -1, certo? E aí, Noemi, nós temos uma forma na química de saber qual é a carga total uma forma, né, de fazer isso, de ver a carga total. O que é que a gente faz? Pega essa atomicidade que está aqui embaixo, ó, o magnésio é 1, né? O 1 eu não preciso colocar. O 1 eu não preciso colocar, certo? Então fica 1, que está aqui embaixo, vezes o NOx. 1 vezes 2 vai dar uma carga de mais 2. Dá para você chegar aqui em cima? Tá aqui em cima, ó. Dá mais 2, certo? Agora você vai analisar o fluoreto. Analisa o fluoreto. 2 vezes -1 vai dar -2, certo? E aí você vai ter a analisar agora, analisa as cargas totais. Analisa as cargas totais. Mais 2 o magnésio, menos 2 o fluoreto. Isso não vai dar zero? Ó, 2 menos 2 não é zero? Então a resposta para sua pergunta é: você fez a pergunta sobre a carga das moléculas. As moléculas e substâncias, tá? Porque essa aqui não é uma molécula, é uma substância iônica, tá? Que a gente vai chamar de íon fórmula. Tem umas formas de representar. Então você tem na verdade agora, então, Noemi, nós temos uma substância com carga total zero. Então, justamente quando você joga para cá para baixo, você está procurando fazer isso para quê, Noemi? Para que aconteça esse fenômeno da carga total ser zero. Tá bom? Por isso que você faz isso, tá? Você entendeu? Ok. Então vamos lá agora fazer a nomenclatura, né? Apagando aqui, vamos lá fazer a nomenclatura. A nomenclatura vai ser o que então? Como eu já expliquei para vocês, como essa substância é um sal, o sal é necessário finalizar com, nesse caso que não tem oxigênio, você vai colocar como sufixo eto. O eto vai indicar que esse sal não tem oxigênio. Então você vem aqui, ó, flúor mais eto vai ficar fluoreto. Olha o eto aqui que apareceu. Por que foi colocado eto? Porque não tem oxigênio. Fluoreto, preposição de. Quem é o elemento? Ó, primeiro você inicia pela parte final do sal, que é o ânion. Então agora você tem aqui o fluoreto de magnésio, certo? Fluoreto de magnésio. Vocês recordaram, isso aqui foi o final da aula passada. Vocês recordaram essa forma de fazer nomenclatura? Agora vamos avançar. Vai estar aqui o material, né? Já, eu acredito que as nossas queridíssimas monitoras que estão dando o maior apoio lá, um apoio total, já colocaram a aula em PDF. Agora, a explicação eu estou gravando aqui para depois ser editado e também disponibilizado para vocês, tá? Possivelmente vai ser tudo disponibilizado. Eu estou gravando aqui, ok? Então vamos lá, continuar. Agora nós vamos continuar pegando o elemento magnésio, usando o elemento magnésio. Olha só, Noemi, o magnésio ele é 2+.
Vamos agora colocar um ânion. Esse ânion é com oxigênio. Nós vamos mudar aqui a regra. Olha lá, com oxigênio. Vamos começar com o NO3, que ele tem carga 1 menos. Veja bem, eu vou começar aqui com o ânion NO3, certo? Vamos unir agora essas duas espécies, o cátion e o ânion. Vamos fazer a união? Então, o que é que vocês aprenderam? Que essa valência vai lá para baixo. Só que nós temos que analisar com muito cuidado um detalhe. O detalhe é o seguinte: aqui você tem nesse ânion o N, que é o elemento nitrogênio. Também você tem o O, que é o elemento oxigênio. Então, esse ânion é chamado de ânion composto. Composto, pois existem dois elementos nesse ânion, que é o N, um nitrogênio e 3 oxigênios. Então, olha o que o aluno tem que fazer. Ele tem que abrir um parêntese antes do primeiro elemento e finalizar o parêntese após o último elemento. Esse número 2 ele vem para cá, para fora do parênteses. É obrigatório colocar esse parênteses, porque se você não colocar, vai ficar aparecendo que tem um 32 ao lado do oxigênio. E não é 32. Que na verdade esse 2 aqui, o que ele indica? Esse 2. O 2 ele indica que você tem duas vezes o NO3 menos. Você tem duas vezes esse NO3 menos, certo? Ou seja, quando você põe o 2 aqui ao lado, você tem dois átomos de nitrogênio e 6 átomos de oxigênio. Ok? Vocês estão compreendendo? Ok? Eu vou precisar apagar aqui, porque eu vou precisar apagar que eu estou usando esse micro espaço aqui. Ok? Ok, obrigado, Isabelle. Obrigado por indicar que você está. Ela escreveu aqui, tá? Você, Noemi, eu sempre agradeço, porque realmente está sempre participando diretamente de todos os detalhes, tá? Ela escreveu aqui. Então, aqui, ó. Esse 2 ele é colocado na parte de fora dos dois elementos e vem aqui o 1 para baixo do magnésio, né? Então, qual é a fórmula que nós vamos ficar? Mg1. Esse número 1 não é obrigatório, então eu não vou colocá-lo. Vai ficar NO3, parêntese, 2. Agora nós vamos fazer a nomenclatura desse sal. E aí você vai fazer a nomenclatura do sal, procurando primeiramente descobrir qual é o número de oxidação do elemento central, certo? Do elemento central, ok, pessoal? Só que aqui nós temos, obrigado, Noemi, nós temos o número 2 aqui fora. Você está vendo esse número 2 aqui do NO3, né? Tem o NO3, 2. E aí, pessoal, como eu acabei de explicar para vocês, o NO3, ele indica o quê? Que você tem NO3 e NO3, duas vezes, certo? Então, quantos átomos de nitrogênio nós temos no total aqui? O N. Quantos N nós temos no total? 2. Temos 2 N. Como é que você pode fazer isso? Você pode pegar esse número de fora e multiplica com o número do elemento que está dentro. No caso é 2 vezes 1. 1 é por causa do N. 1N. E o O tem o quê? 2 vezes 3. 2 vezes 3, que é o caso do O. E aí nós vamos ter que fórmula, pessoal? Como é que fica? Vai ficar Mg. Vamos aqui deixar detalhadamente mostrando. Então, o N tem quantos no total? 2. E o O tem quantos no total? 6. Eu gostaria de saber se todos vocês entenderam essa mudança que foi o quê? Abrir o detalhe. Nós abrimos a fórmula aí para ficar mais facilmente compreensível, certo? Então eu acredito que vocês entenderam. Eu agradeço quem já respondeu aí, deu um positivo.
tá? Agora vem a parte mais interessante, que pode ser a mais difícil para o aluno, mas não se preocupe, você vai entender. Primeiramente, nós queremos descobrir qual é a carga do elemento central. Para isso, o que é que o aluno precisa colocar? No oxigênio, você vai colocar o NOx -2. Olha lá, vamos lembrar. No oxigênio, eu vou colocar o NOx -2, tá? Mais uma vez para o aluno não esquecer. No oxigênio, eu preciso colocar o NOx -2. E aí você vai agora para o primeiro elemento, que nesse exemplo, é o magnésio. Quanto é o NOx do magnésio, pessoal? Ele é um NOx fixo. NOx fixo é quando só tem um NOx. O magnésio só tem... Qual é o NOx do magnésio? Mais 2. Aí você vai observar agora, poxa, eu já sei o magnésio, eu já sei quanto vale o NOx do oxigênio, só falta descobrir o NOx do elemento nitrogênio. Qual é o NOx do nitrogênio? E aí olha o que você vai ter que fazer agora, você vai fazer uma separação aqui, ó. Separa os elementos para ficar mais fácil, separa isso aqui para ficar mais fácil, tá? Separa desse jeito aqui, para facilitar a sua vida. Mas se você é uma pessoa que consegue fazer de cabeça, que eu vejo muitos alunos que eu admiro muito quando eles fazem assim, a pessoa fez de cabeça. Ótimo, muito bem, tá? Você vai agora, você precisa multiplicar. Multiplicar essa atomicidade aqui embaixo, certo? Multiplica 1 vezes 2, a atomicidade vezes o NOx. 1 vezes 2 é quanto, pessoal? 2. Agora vai lá no oxigênio, porque você sabe quanto vale o oxigênio. Quanto vale o oxigênio? -2. E aí você multiplica. 6 vezes -2, -12. -12. 6 é multiplicação, Noemi, não pode esquecer. 6 vezes -2, isso. Vamos lá tentar se familiarizar com isso para não confundir mais. Então multiplica 6 vezes -2 vai dar -12. Agora sim vem a continha da matemática. Qual é o valor que você coloca aqui no meio? Olha a matemática, hein? O raciocínio, um pouquinho de raciocínio agora. Quanto é que você coloca aqui no meio para dar zero essa conta? Para dar zero aqui, o mais 2 menos 12. Desculpem. Então você vai subtrair, tá? A regra da subtração é subtrai e conserva o sinal do maior. Quanto é 2 menos 12? 2 menos 12. 2 menos 12. Quanto é que dá? Porque olha só, 2 é o magnésio. Menos 12 é a quantidade total de oxigênio. 2 menos 12 vai dar -10. -10. E aí você vai colocar esse mesmo valor, o valor 10, aqui no meio, só que você vai colocar com sinal positivo. O mesmo resultado que você observou que era o valor necessário para dar tudo zero, você coloca no meio. Então olha lá, faça a conta agora. Quando você colocou o 10, 2 mais 10, pessoal. 2 mais 10 é 2 mais 10 é 12 e 12 menos 12 é zero. Pronto! Já conseguimos achar o valor do elemento central. Só que, olha o detalhe, pessoal, esse valor do elemento central, ele pode variar entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não pode ser menor do que 1 e não pode ser maior do que 7. Aí o professor deve ser perguntado agora, a hora que o aluno entra e pergunta, professor, que negócio é esse? Por que deu 10 então? Pois é. É porque você precisa observar aqui no meio, ó. O elemento do meio, não tem o número 2 aqui embaixo? Tá vendo que tem o número 2? Todas as vezes você tem que olhar qual é
a atomicidade que está aqui embaixo. Nesse caso é o 2. Então você tem que dividir. Vamos lá lembrar. Eu tenho que dividir. 10 dividido por 2 vai dar quanto? 10 dividido por 2 é 5. Então aqui no meio vai dar 5. Ou seja, o NOx do elemento central, ele deu quanto? Deu mais 5. Aí eu vou lembrar da tabela agora. Deu mais 5, eu vou lembrar da tabela. Olha lá na tabela. Vamos lá lembrar aqui. Olha a tabela aqui, pessoal. Veja bem, vê se você consegue memorizar essa tabela aqui, olha. Quanto dá mais, quando é mais 5? Aqui embaixo a tabela, ó. Aqui embaixo, essa tabela aqui embaixo. Quando dá mais 5? Quando é mais 5? O que que eu coloco? Estou apagando aqui para deixar mais limpa a explicação. Só coloca. Não, olha só, nós temos que colocar prefixo e sufixo. No caso de mais 5, não tem prefixo, só tem o sufixo, né? É porque é o seguinte, ó. O que que você vai fazer agora? Qual é a fórmula aqui, pessoal? A fórmula não foi M G N O 3 MgNO3 2, essa não é a fórmula? Onde o N deu mais 5, não foi isso que a gente viu agora que o N deu mais 5? O mais 5, ele diz para nós usarmos o ato. O mais 5 disse, ó, usem o ato. Então o que que eu vou fazer? Vou pegar primeiro o ânion, certo? Primeiro o ânion. E vai ser o que então esse ânion? Diga. Sim, o ânion é o que vem, é o que é a parte negativa da fórmula e ela vem logo depois do cátion. O cátion aqui é o magnésio, né? Só tem o cátion e o magnésio nesse sal, tá? Então você vai colocar aqui o que agora? Nitrogênio, olha lá, nitrogênio mais o átomo. Porque olha só, pessoal, o nome do elemento, você coloca aqui o nome dele, né? Certo? O nome. Opa, nome, tá? Nome do elemento. O que vem antes é o prefixo, tá? O prefixo é a parte que vem antes, mais o nome do elemento, mais o sufixo. Esse exemplo, ele não tem prefixo. Não tem prefixo aqui. E aí, como é que vai ficar o nome do nitrogênio mais ato? Será que você vai dizer que é nitrogenato? Nitrogenato? Será que é isso? Ou nitro, nitrogato ou nitrato? Onde é que você vai colocar? Seria, você chamaria de nitrato, nitrogenato ou nitrogato? Então, esse elemento, os químicos escolheram colocar o nome ni. Olha só, vou colocar o átomo aqui em caixa alta. Fica nitrato. Nitrato de agora. Isso. Nitrato de magnésio. Certo? É isso que é o jeito de fazer a nomenclatura. Ok? Eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta. Tem alguma pergunta? Não? Então eu vou apagar aqui para começar outro exemplo, tá? Obrigado, obrigado quem respondeu aí, tá? Então vamos fazer o outro agora. Para a gente pegar o embalo, olha lá. Vou colocar agora aqui o AgNO3. Opa! Agora de novo o NO3, professor. E aí você vai lembrar o quê? Vai lembrar o quê? Sempre eu vou colocar qual NOx no O, pessoal. Sempre começa aqui no O, é mais fácil para você ir fazendo a sua regrinha. Quanto é o O, pessoal? O O é menos 2, certo? Aí você vai procurar lembrar quanto vale a prata. Procura aqui nessa tabela quanto vale a prata, pessoal. Quanto vale? Olha aqui a prata na família 11 aqui, ó. Quanto vale a prata? Tá vendo que a prata vale mais um, né? A prata, a prata vale. Não, mais um. Oi?
Não, vamos lá. É menos 3 quando ele está sozinho. Quando ele está sozinho. Aqui ele está sozinho? Nessa fórmula ele está sozinho? Porque eu lembro que você precisa colocar, né, o eto quando ele está sozinho, mas aqui ele está sozinho? Não, olha quem é o ânion. Olha o ânion, ele está junto com quem? Ele está junto com o oxigênio, né? Certo? Tudo bem? Agora você vai pegar, certo? E vai fazer a regrinha. Qual é a regrinha mesmo? Multiplica, né? Eu pedi para vocês separarem o elemento só para ficar um pouquinho mais fácil. Quem consegue fazer de cabeça, parabéns. Então vamos lá multiplicar aqui. Quantos átomos de prata nós temos aqui, pessoal? Quantos átomos de prata? Você vê? Quantos? Um, dois, três, zero. Quantos? Zero não pode ser. Só um spoiler aí para vocês. É logo um. E aí eu tenho que multiplicar. Um vezes um é mais um. Agora vai lá no oxigênio. 3 vezes menos 2 é menos 6. Quanto dá essa conta aqui? Um menos 6, pessoal. Um menos 6. Quanto é que dá? Um menos 6 vai dar mais 5. Agora eu pergunto para vocês, qual é o número que está aqui no meio, pessoal, para o N? Quanto tem aqui no N? Quanto? Não tem só um? Não tem um N? Então fica 5 dividido para um, né? 5 dividido para um. Eu acho que é o Will. É o Will que tá falando aí. Ele tá dando spoiler. Altos spoiler que tá falando, né? 5 dividido para um continua 5. Foi isso que o Will falou, né? Continua 5. Continua 5 mesmo. E agora vamos ver a nomenclatura, sabendo que ficou assim, ó. Quem é mais importante aqui? Quem é mais importante é o elemento central. Quando dá 5, vocês lembram o que coloca quando dá 5 na tabela? É, só o ato, né? Isso, nitrato agora de quem? De prata. Nitrato de prata. Certo? Certo, pessoal? Ok, ok. O que que você está percebendo então? Quando aparece o NO3, toda vez que aparecer NO3, esse NO3 é chamado de nitrato, certo? Certo? E quando é nitrato, o N ele é mais 5, certo? Você está entendendo isso aí? Olha esse segredo que o aluno tem que começar a se familiarizar. Ou seja, vai se acostumando até ele perceber que nitrato é NO3, nitrato é NO3, nitrato é NO3 e pronto. Aí ele já sabe que no NO3 o N é mais 5 e aí ele já vai fazendo com facilidade as fórmulas, as nomenclaturas, ok? Certo? Podemos passar para mais um exemplo? Hein? Ótimo, obrigado. Vamos lá. Vou voltar aqui. Agora nós vamos trabalhar em cima de um outro grupo. Que eu vou colocar um outro aqui que aparece bastante, né? Eu vou colocar um outro que aparece muito. Vamos lá. Então vamos. Oxe, não fale na resposta ainda que nós não vale de memorizar a posição da resposta. Vamos lá, pessoal. Eu vou pegar de novo um elemento que nós já trabalhamos, porque você vai se acostumar com mais rapidez. Mg. Agora nós vamos colocar o SO4. Certo? Ok? Então, nós vimos ainda agora que o magnésio ele é mais 2, que o oxigênio é menos 2, certo? Aí vamos fazer a separação dos elementos, ok? Separa os elementos e aí você vai multiplicar agora, pessoal. Um magnésio vezes 2 vai dar mais 2. 4 oxigênios vezes menos 2 é menos 8. Quanto vai dar o valor do elemento central aqui, para dar zero? Qual é o valor que eu coloco? Mais
6. E repete aqui no meio, porque aqui é 1, ó. Repete. Então deu mais 6. Quando é mais 6, vamos voltar na tabelinha lá. O mais 6 não tem prefixo e eu coloco ato, certo? O mais 6 não tem prefixo e você coloca ato. E aí vamos lá. Então nós temos aqui que o MGSO4, nós temos que o S ele é mais 6, certo? O S é chamado de enxofre, só que em ácidos e sais você coloca sulfato, tá, pessoal? Por favor, não vão chamá-lo nunca de enxofrato, nem enxofrito, nem enxofírico e nem enxofuroso. Não façam isso, tá? Enxofroso, quero dizer, né? Não façam isso, é sempre sulfur. Sulfato, sulfito, sulfúrico, sulfuroso, tá bom? Sulfeto, ok? Então aqui vai ficar qual o nome, sabendo que o 6 você usa o ato. Como é que fica o nome? Sulfato, sulfato. Vamos lá, devagar, devagar. Isso, devagar a gente chega lá. Isso me acontece. Sulfato de magnésio. Ok. Vocês entenderam? Hein? Ótimo. Então nós já sabemos o quê? Que o NO3 ele é mais 5 o N, que o SO4, o S é mais 6. Aqui nós temos o nitrato, no SO4 é sulfato, certo? Tudo bem até aí? Então vamos pegar outro exemplo. Agora eu vou pegar um elemento com NOx variável. Vamos pegar aqui o ferro. Você está vendo o ferro bem aqui, pessoal? Está vendo o ferro? O ferro ele pode ser encontrado com dois NOxes aqui para esses elementos, que é o NOx, que se você observar vai dar mais 2, e também ele pode ser ferro mais 3, certo? Ok? Você está vendo que tem um NOx maior e tem um NOx menor? Está observando que tem um NOx maior e um NOx menor? Procure logo se habituar e lembrar que o NOx menor, o menor você pode colocar oso e o maior você pode colocar também ico, certo? Junto com o nome ferro, quando for variável o NOx, quando o NOx é variável, você pode colocar oso para o menor NOx e ico para o maior NOx, no caso, ferroso e férrico. Certo até aí? Certo até aí, pessoal? Então vamos lá fazer a fórmula, tá? Vamos lá, eu vou pegar a fórmula agora, duas fórmulas então. Se você tem dois NOx, tu pode fazer duas fórmulas. Vamos fazer duas fórmulas aqui, ó. Então eu vou colocar o FeSO4 e vamos colocar também aqui o Fe2SO4 3. Olha só, pessoal, apareceu aqui duas possibilidades, né? Sabendo que o SO4, vamos lá lembrar aqui também mais um detalhe que o professor precisa explicar para os queridíssimos alunos. Aqui, ó, o NO3, ele é um ânion de carga -1. O SO4 é um ânion de carga -2. E eu expliquei ainda agora para vocês também que essa carga -2 ela pode ir lá para o outro elemento. Lembra disso? Lembra disso? De agorinha, não faz muito tempo essa explicação. Lembra disso? Se esse 2 que está aqui embaixo veio de lá do SO4, de onde veio o 3 que está no SO4? De onde veio esse 3 bem aqui? O 3
Do ferro, do ferro. Só que ele é o quê? Positivo, tá? Olha, o número 3 veio do ferro e o número 2 veio lá do sulfato. Lembra da regrinha? Lembra da regra do total? Total é zero, ou seja, a carga total é zero. Ok? Aí você volta para cá. Aqui tem o menos 2. Se nós temos o menos 2 e esse menos 2 aqui não aparece, por que ele não aparece? É porque o ferro é mais 2. Lembra que o ferro pode ser ferro 2 ou pode ser ferro 3? Esse aqui é o ferro 2. Mas e aí, professor? Mas, professor, por que não está o número 2 lá embaixo? Pessoal, a química tem umas regras que às vezes deixam o aluno meio enrolado. Mas ele tem aquele aluno que ele tem atenção, ele não vai errar esses detalhes. Olha só, você está vendo que esse 2 aqui ele veio para cá para baixo e esse 2 vem para cá o 2 do sulfato vai para o ferro. E aí fica aqui, ó, 2 no ferro, 2 no sulfato. Pessoal, a química tem também um pouco de uso da matemática. Na verdade, não é um pouco, não, é muito uso da matemática. E aí nós temos o que aqui? Se você tem dois números que são múltiplos, na verdade, nesse exemplo são iguais, mas a gente vai usar como múltiplos porque você pode ter 2 com 4, você pode ter 2 com 6, você pode ter 2 com 8, ou você pode ter 3 com o 6, o 3 com o 9, números múltiplos. Toda vez que for número múltiplo, você vai simplificar. Aquela regra básica da matemática. Escolhe o valor que dá para dividir os dois. Simplifica para dividir os dois. Como é que você vai fazer isso aí então, para dividir os dois, hein, pessoal? Hein? Muito bem, só dividir os dois valores você divide por 2. Então vamos lá aqui, ó. Divide por 2 aqui, divide por 2 aqui. Qual é a fórmula que vai ficar se você dividir por 2? F é 2 dividido por 2 dá 1. E o SO4, 2 dividido por 2 dá 1. Ou seja, você não precisa colocar quando é o número 1. Certo? Você entendeu? Consegue compreender esse detalhe? Então, tem certos momentos na química que a gente usa muito a matemática e aí faz as simplificações. Ou seja, agora como é que vai ficar a nomenclatura? Vou limpar um pouquinho aqui para poder ficar mais fácil de visualizar, tá? Como foi gravado, eu vou apagar porque já foi gravado e depois vocês vão ter a aula, tá? Então, nós vamos ter o quê? Nas nomenclaturas aqui, eu vou limpar para a gente poder fazer a nomenclatura, certo? Então vamos lá, como é que vai ficar a nomenclatura aqui? Eu não preciso colocar esses. Ok, vamos lá. Então o enxofre é mais 6 e aqui o enxofre é mais 6. Não esquece, SO4 o enxofre ele é mais 6 e o nitrogênio é mais 5. E aí, vamos lá aqui. Como é que vai ficar essa nomenclatura? Como é que eu vou chamar aqui, pessoal? Sabendo que o SO4 é sulfato, como já foi falado. Então fica sulfato, o quê? De, de ferro. Qual é o ferro que eu estou falando nessa fórmula aqui? Qual é esse ferro aqui? Isso, perfeito. Fiquei muito feliz de ter escutado você se sobressaindo aí na resposta. De ferro 2. Esse algarismo é romano, tá? Você não vai colocar aqui o 2 em algarismo arábico. Não vai colocar o 2 de arábico, tá? Esse aqui é o algarismo arábico. Você coloca o algarismo romano, tá? Certo? E aí, como é que fica então a nomenclatura dessa substância aqui, ó? Vai ser o quê? Novamente é sulfato. Só que sulfato o quê? Eras, obrigado. Ferro, um, dois, três. Mas eu também posso colocar o oso e posso colocar o íco. O oso é para menor nóx. Olha como é que fica aqui. Isso, sulfato.
ferroso. Nesse exemplo do oso, tu não coloca o D, tá? Não é sulfato de ferroso, é sulfato ferroso direto. Não precisa de preposição. E nesse aqui é sulfato que férrico, tá? Férrico, sulfato férrico. Então nós temos aí as possibilidades de ver quando surge inox variável na fórmula do sal, ok? Vou apagar e eu gostaria de saber se vocês entenderam, tá? E aí, olha, eu reforcei aqui, coloquei mais uma tabela de inox, tá, pessoal? Tá aqui, ó, para você não esquecer, ó. Mais um. Quem é mais um? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio. Mais dois, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Mais um de novo, prata. Mais dois, zinco. Mais três, alumínio. Agora, olha os variáveis. Olha os variáveis. O cobre pode ser um e pode ser 2. O mercúrio pode ser 1 e 2. O ouro pode ser 1 e 3. O ferro pode ser 2 e 3. Certo? E aí você tem várias nomenclaturas. Agora sim eu vou voltar lá, que a Noemi estava doidinha para dar o spoiler bem aqui, né? Olha só, pessoal, o líquido de Dakin, utilizado como antisséptico, é uma solução de NaClO. Ou seja, qual é o nome do NaClO? Vamos colocar aqui bem grande. NaClO. Opa, esse O eu vou até tirar porque a gente não coloca caixa alta, tá? É letra maiúscula, olha só. NaClO. Então, o que nós temos que fazer? Nomenclatura. Para isso, você vai lembrar que o O ele é -2 e o Na, agorinha foi falado, eu não sei se você percebeu, mas o Na ele é fixo mais um, tá? Fixo mais um. Aí você separa os elementos e vai multiplicar. 1 vezes 1 é mais 1. 1 vezes -2 é -2. Quanto é que você coloca no elemento central para dar zero? Quanto? Perfeito! E aí, quando dá mais 1, o que eu preciso colocar junto com o cloro? Então eu tenho que colocar junto com o cloro aqui. Cloro. O que eu coloco junto com o cloro? Coloca só o quê? Ito, iato. Isso, você tem aqui, ó, hipo, né? Olha lá o hipo. Hipo, porque é um prefixo. Olha o hipo aqui, ó. Tá aqui, ó, veio da tabela. Hipo. Agora, temos que colocar mais o hipo, né? E o que mais é junto com hipo? Ito, né? Então, hipo e o ito. Olha o ito aqui, ó. Coloquei o ito agora. Hipoclorito de sódio. Perfeito, vocês entenderam? Ela já memorizou a resposta, tá? Letra B de bola. Muito bem, B de bola. Ok? Foi difícil para vocês isso? Foi difícil? Não? Que bom, que Agora vamos fazer o nome de sais que tem o hidrogênio ou tem a hidroxila, que nós vamos chamar de sais básicos e sais ácidos. Então o que que você vai fazer? Você coloca aqui, ó, o nome do ânion, como eu expliquei para vocês anteriormente. Nome de ânion, nós temos lá sulfato, nitrato, carbonato, isso quando tem oxigênio, né? Tem o carbonato, tem o nitroso, nós temos o nítrico, nós temos o sulfuroso, certo? O perclorato, nós temos vários ânions. Então você coloca o nome do ânion. Depois você vai colocar um prefixo para indicar a quantidade de hidrogênio. Pessoal, na química nós usamos o 1. Para falar, se referir ao número 1, na química nós usamos o mono. Mono é para 1, tá? Mono, bi ou di, tá? Para 2, tri para 3, tetra para 4 e aí por assim adiante, né? Vai para frente.
Então você coloca o prefixo, coloca a palavra ácido, a palavra básico e o nome do cátion. Ou você coloca também o prefixo mono, di, tri, tetra, tá? Hidrogênio ou hidroxi, nome do ânion. Olha só, a regra ela muda quando você coloca aqui a palavra hidrogênio ou hidroxi. O nome do ânion ele vai pro meio. E o nome do cátion. Olha só, como é que ficam aqui os nomes? Olha lá, pessoal. Nós temos aqui, ó, o PO4. PO4 é chamado de fosfato, tá? Fosfato é o PO4, tá, pessoal? PO4. Ele tem o NOx total de -3, onde o P é 5. P vale 5 e o total, quando eu falo total, é porque vale para o P e o O juntos, tá, pessoal? O total é porque está se referindo aos elementos unidos. Um P, cadê minha mão aqui? Tá aqui. Um P com 4 oxigênios, um fósforo e 4 oxigênios, certo? O PO4 total, o NOx total do grupo é -3. Mas se for só o P vale quanto? Só o P vale 5, que é mais 5. Ele é chamado de fosfato, certo? Então PO4 é fosfato. Aí você vai usar a regra. Olha para cá, tem o fosfato e tem o sódio. Mas no meio tem o H, ou seja, esse sal é um sal ácido. Quantos H tem nesse sal ácido? Quantos hidrogênios você vê aí? 2. Então você vai chamar de di hidrogênio, porque tem que usar a palavra hidrogênio ou usar a palavra ácido. Se você usar hidrogênio, coloca logo no começo. De hidrogênio, ó, de hidrogênio, fosfato, que é o PO4, de sódio. De hidrogênio, fosfato de sódio. Certo? Quando você usar hidrogênio, você vai colocar no início. Aqui está escrito fosfato. Pessoal, isso aqui é na hora de digitar, tá? Na hora de digitar dá muita falha. Vou até ajustar aqui para vocês verem que se eu estava olhando para isso, estava meio estranho. Não é fosfato, tá, pessoal? É fosfato. Que coisa feia. É fosfato. Agora, fosfato, tá, pessoal? Ok aí? Corrigindo ao vivo e a cores, né? Fosfato, na hora de digitar, a gente vai digitando na pressa, sai um bocado de coisa, às vezes não presta atenção, é fosfato de sódio, certo? Agora, se eu quiser usar no meio a indicação de ácido, eu venho aqui e coloco ó, fosfato de ácido. Você está entendendo que agora você está indicando que ele é ácido no meio da fórmula? Aí você coloca de ácido de básico no meio da fórmula. Fosfato de ácido de sódio. Certo? Vocês conseguiram compreender essa fórmula, pessoal? Essa forma de fazer a nomenclatura? Certo? Acharam difícil? Vamos pegar outro exemplo, então. Aqui, ó. Esse aqui é um sal ácido ou sal básico? O que que você me diz? NaHSO4. NaHSO4. É um sal ácido? Perfeito. Muito obrigado por contribuírem com a resposta. É ácido. Então você coloca hidrogênio ou coloca ácido na fórmula, na nomenclatura, né? E aí você vai lembrar que o SO4, nós já vimos que o SO4 é chamado de sulfato. PO4 é fosfato, SO4 é sulfato. E aí você coloca aqui, ó, hidrogênio no começo da fórmula. Só que só tem um hidrogênio, então é monohidrogênio. Monohidrogênio, sulfato de sódio, tá? Ok, diga, sem problema. Agora, se eu quiser colocar ácido, vai ficar sulfato, porque é o SO4, é sulfato,
monoácido de sódio, sulfato monoácido de sódio. Então você tem duas possibilidades de fazer a nomenclatura para sais ácidos e sais básicos. Esse sal aqui, ele é um sal básico que tem duas hidroxilas. Agora olha o detalhe, eu acho que foi a Isabelle que perguntou anteriormente que o N era 3 menos, né? Quando está sem oxigênio. Aqui você prestar atenção, se você prestar bastante atenção, o cloro, olha só o cloro aqui. Ele está sozinho, não tem oxigênio. Então eu não posso chamar ele de cloro, eu vou chamar ele de cloreto, tá? Quando não tem oxigênio, eu vou chamar apenas incluindo o nome do elemento mais o sufixo eto, cloreto. Então vai ficar aí, ó, dihidroxi, o di porque são duas hidroxilas de hidroxi, cloreto de alumínio. Ou você pode chamar de cloreto de básico de alumínio. Vocês entenderam? Obrigado. E agora vamos para o último exemplo. Aqui nós temos uma hidroxila, pessoal. Tem uma hidroxila, então eu já sei que é monohidroxi ou mono básico, porque é uma hidroxila. Mono é para um. Então fica aqui monohidroxi nitrato, como já falamos anteriormente, o NO3 é o nitrato. Monohidroxinitrato, tá? De cálcio ou nitrato monobásico de cálcio, tá? Essa é a forma de fazer a nomenclatura de sais com hidrogênio e sais com hidroxila, que são chamados de sais ácidos e sais básicos. Vou colocar mais um aqui para ficar registrado, porque ele é muitíssimo conhecido. Se nós colocarmos essa nomenclatura aqui, ó, NaHCO3. Hein, pessoal? Como será a nomenclatura desse sal que ele é? O que que vocês acham? Ele é sal ácido ou ele é sal básico? O que que vocês me dizem? O que que tem no meio? É um H ou é um OH? Isso. Agora você vai prestar atenção, bastante atenção nesse CO3 aqui. Você precisa saber sobre o NO3. O NO3, opa, não é o NO3, é o CO3. O CO3, pessoal, tem carga total de -2 e o C é +4. Ele é uma exceção. É preciso muito o aluno ficar atento. Ele é somente chamado de carbonato, tá? Não tem o carbonito, só tem carbonato. O CO3 ele é carbonato. Não segue a regra da nomenclatura. O CO3 é o carbonato, não segue a regra da nomenclatura. Então eu preciso memorizar que esse grupo ele vai querer me trair na hora que eu tiver que fazer uma questão que apareça o CO3. Então eu preciso, como um bom aluno, lembrar que o CO3 ele é chamado de carbonato. E aí nós vamos fazer a nomenclatura dele que vai ficar o quê? O que, pessoal? Vou fazer só colocando o ácido no meio, tá? Não vou colocar hidrogênio, não. Só tem um hidrogênio, né? Então vai ficar, olha aqui, ó. Carbonato, certo? Monoácido. Você poderá colocar monohidrogênio carbonato de quem? Sódio, né? Mas aí vai chamar aqui, ó. Vamos fazer só essa nomenclatura aí: carbonato monoácido de sódio, tá? Ou monohidrogênio carbonato de sódio. Esse sal, ele é muitíssimo falado. Ixi, aparece aí em vários. É no TikTok, é no Instagram, é nas redes sociais de fazer vídeo. Eles falam muito no carbonato, porque esse NaHCO3 pode ser chamado também de bicarbonato de
É essa substância aí do bicarbonato de sódio, mais comumente chamado no nosso dia a dia aí, no supermercado, nos comércios, nas farmácias de bicarbonato de sódio. Se você chegar na farmácia, supermercado e falar assim, ei, vocês têm carbonato monoácido de sódio? Possivelmente a pessoa não vai saber qual é o produto que você está procurando. Mas se você chegar lá, tem bicarbonato de sódio, na hora ela vai te dar a informação. Mas carbonato monoácido de sódio, você não vai ter essa informação lá, tá? Possivelmente, tá, pessoal? Possivelmente. Ok? Entenderam até aí? Obrigado. Aí nós temos agora o sal duplo. Esse sal duplo ele pode ter dois cátions, e aí você vai precisar saber, ó. Pessoal, tem um cátion que ele é um outro cátion que também dá na verdade é o cátion que dá um trabalho para o aluno danado, que é o NH4+. Pessoal, nós temos o NH3, que é uma substância chamada de amônia. E tem um derivado da amônia, que é o NH4+, que você não pode mais chamá-lo de amônia. Você tem que chamar de amônio. Esse amônio, ele é formado pela amônia. Mas ele tem o que, pessoal? Um hidrogênio a mais. E isso dá essa carga positiva para ele. Então ele é um cátion. Você precisa, como um bom estudante, lembrar do amônio, que é o NH4, tá? Então nós temos aqui, olha quem apareceu de novo, SO4. Nós já sabemos que ele é chamado, esse grupo é chamado de sulfato. Então nós temos aí o sulfato de quê, pessoal? Olha lá, você coloca o nome do ânion, sulfato de, e o nome dos dois cátions, sulfato de, olha lá o nome, sódio e amônio. Como ele tem dois cátions, que é o sódio e o amônio, você pode colocar o duplo, tá? Entre parênteses aí. Tem exemplos que você enxerga que não tem a palavra duplo no meio, tá? Ele só coloca lá sulfato de sódio e amônio direto, sem a obrigação de colocar o duplo na nomenclatura, certo, pessoal? Então, você vai colocar o nome dos dois cátions logo depois de colocar o nome do ânion, seguindo aquela regra geral que foi vista lá no começo. Olha, novamente aqui tem o PO4. PO4 é o fosfato, certo, pessoal? Fosfato de potássio e magnésio, ou fosfato duplo de potássio e magnésio. Agora, quando tem dois ânions, veja bem, eu não vou me entrar muito em detalhes nessa parte, que é mais para conhecimento do aluno aqui, essas regras de sal duplo, de com dois cátions, com dois ânions, algumas regras é mais para nível de conhecimento, não vão aparecer com tanta frequência na hora de fazer as questões, os cálculos que vocês precisam, tá? Então vamos lá. Nome dos dois ânions. Aqui nós temos os dois ânions não tem oxigênio, não tem, que é o cloro mais o eto, cloreto. O Br, que é o bromo, mais o eto, brometo. Cloreto, brometo de cálcio. Olha só, cloreto, ou então brometo, cloreto de cálcio, você pode usar a ordem alfabética, mas cloreto, brometo de cálcio, ou brometo, cloreto de cálcio, tá? Essa ordem aí, você encontrando lá, você vai de acordo com o que tiver lá na questão, mas você pode usar a ordem alfabética. A ordem alfabética é o quê? O B do bromo e o C do cloro, tá? O B do bromo e o C do cloro. E para finalizar aqui sobre esse exemplo, nós temos o NO3, o NO3 ele já nós já falamos do NO3. O NO3 é o nitrato, certo? E o Cl menos é o cloreto. Então nós temos aqui, ó, cloreto e nitrato de quem, pessoal? Quem é o primeiro elemento que está lá? Magnésio, certo? Então você tem aí é,
Isso mesmo, os cloretos eles são muito usados para fazer composição química de medicamentos. Cloreto, você encontra muito cloreto, tá? Cloretos e cloratos, você encontra bastante medicação, só para compor a fórmula, finalizar a fórmula, tá? E aí você tem também aqui, ó, sais hidratados. Pessoal, o sal hidratado é o sal que tem moléculas de água, tá? Então você apenas a única diferença aqui é você dizer quantas águas tem usando a palavra hidratado. Então a palavra hidratado é para indicar a quantidade de água. Então nós temos no primeiro exemplo, ó, sulfato de cálcio. Quantas moléculas de água tem no sulfato de cálcio aqui? Quantas? Você enxerga bem aqui, ó. Quantas moléculas de água? Duas. Então, de de hidratado. Aqui, ó, sulfato de cobre 5, penta hidratado. Aqui, ó, sulfato de sódio deca hidratado. Tá vendo como é fácil? É só você seguir a mesma nomenclatura. Quando ele é hidratado, você precisa colocar um prefixo. Di, mono, di, tri, tetra, penta, tá? E a palavra hidratado para finalizar na nomenclatura. Ok? E aí vamos fazer uma questãozinha rapidinho aqui, tá? Antes de fazer a questão, deixa eu voltar aqui que tá travando um pouquinho a minha caneta. Aí como a caneta tá travando, eu vou precisar só voltar aqui rápido para... Tá lento aqui é porque eu tô tentando sair, tá, pessoal? Não sei porque tá um pouco lento o meu computador. Nessa hora da apresentação, tá? Eu vou tirar aqui, vou voltar, ok? Para ficar mais rapidinho de novo. Ok, ok, ok. Vamos lá. Caneta fica mais rapidinho para escrever aqui nessas horas. Tá, ok. Beleza, vamos fazer essa questão aqui. Pessoal, esse sal aqui, ó, quer dizer, ele quer saber qual é a fórmula do sulfato de cobre penta hidratado aí, pessoal. Qual é a fórmula do sulfato de cobre penta hidratado? Qual é a fórmula que você acha que é a resposta aqui? A, B, C, D, hein? Isso, penta. Penta quer dizer o que pra gente, pessoal? 5, né? Então esse aí é o penta hidratado. Entenderam? Valeu aí, pessoal. Obrigado aí pelo apoio, tá? Agora sim nós vamos começar a falar de óxido. A nossa aula é já 8h33. Dá pra gente levar até umas 9h15, mais ou menos, pessoal? Vocês acham que vai ficar muito cansativo? Vai ficar muito cansativo para vocês? Vamos lá, tudo certo. Vou aproveitar que a Noemi já falou. A Noemi falou tudo certo, então tá ótimo. Pessoal, eu não estou desprezando a resposta dos outros, mas é que eu vou aproveitando logo só uma resposta para começar. Então, os óxidos são as substâncias químicas que vão ter dois elementos, apenas dois. Por isso nós chamamos de compostos binários. Binários só tem dois elementos e é obrigatório ter o oxigênio, certo? Então você vai ter várias fórmulas de óxido. Aqui, ó. Carbono e oxigênio é o CO2, é um óxido. Hidrogênio e oxigênio, H2O, é um óxido. Alumínio e oxigênio, Al2O3, é um óxido. Ca e o O tem um óxido novamente. Então os óxidos são compostos binários e um detalhe muito importante é que nesses compostos binários o oxigênio vai ser menos 2, não esquece, o oxigênio é menos 2. O oxigênio é menos 2 porque ele é mais eletronegativo, certo? Ok até aí? Nós temos aqui duas exceções de substâncias que não são óxidos, porque o oxigênio aqui não é mais eletronegativo, que é o caso do difluoreto de oxigênio e o monofluoreto de oxigênio. Esses compostos, o flúor está ligado no oxigênio. O oxigênio, galera, só perde para o flúor. O flúor ele é o mais eletronegativo, por isso não serão
considerados óxidos. Isso aqui não são óxidos, tá, pessoal? Porque o oxigênio não é mais eletronegativo. Os óxidos nós vamos ter várias classes, aqui a classificação. Vai ter óxido ácido, óxido básico, óxido anfótero, o neutro, o duplo, o peróxido e o superóxido. Nós não iremos trabalhar com superóxidos, tá? E eu vou mostrar para vocês a classificação, as principais classificações, tá, pessoal? Infelizmente não dá para trabalhar com detalhes todas as classificações, porque são muitas classificações, tá? Então vamos começar aqui. A regra geral para dar o nome de um óxido, ela vai ser a seguinte, ó. Você vai colocar o prefixo, aí o prefixo você sempre tem que lembrar: mono, di, tri, tetra, e colocar logo a palavra óxido, tá? Ou então monóxido, dióxido, trióxido. A preposição de, novamente o prefixo e o nome do elemento. Aí você vai colocar aqui, ó. Olha lá, a nomenclatura do CO, como é que fica? O CO. Um oxigênio monóxido. Começa pela palavra óxido. Começa pelo oxigênio colocando a palavra óxido. Então, monóxido, que é monóxido, de monocarbono. Monocarbono. Monóxido de monocarbono. Certo? Que é só um carbono também. Como é que fica agora N2O5? Como é que fica a nomenclatura do N2O5? Nesse caso vai ficar pente, por causa que nós temos 5 oxigênios. Pentóxido de olha o 2 aqui, de nitrogênio. Se vocês não estiverem entendendo, por favor, se comuniquem comigo, tá? Continuando. Trióxido de olha 2 aqui, ó, 2 fósforos de fósforo. E a molécula da água, que nós conhecemos como água, você vai usar a nomenclatura dela, é monóxido de dihidrogênio. Monóxido de dihidrogênio. Ok, pessoal? E para continuar, você vai saber também que existe os óxidos com metais. Pode observar aqui, nessa primeira regra, que não foi adicionado nenhum metal na fórmula dos óxidos, tá? Mas quando o óxido tem metal, você vai usar a seguinte forma, ó. Você coloca logo direto, pessoal. Pode colocar direto lá, ó. Noxifixo. O noxifixo, como já foi falado para vocês, nós temos aqui, ó, metais alcalinos, que são mais um. Ó, metais alcalinos são mais um. Alcalinos terrosos é mais 2. Prata é mais 1. Zinco é mais 2. E alumínio é mais 3. Certo? Aí também já foi falado que tem os elementos com NOx variável. Cobre, mais 1 e mais 2. Mercúrio, mais 1 e mais 2. Ouro, mais 1 e mais 3. Ferro, níquel, crômio, cobalto. Todos esses são mais 2 e mais 3. Aí você vai lá para o estânio, o chumbo, mais 2 e mais 4. E o manganês, mais 2, mais 3 e mais 4. E aí você vai ter que apenas seguir a regrinha que foi falada para vocês. Olha lá, pessoal. Noxifixo é só escrever óxido de e o nome do elemento, tá? Todos esses aqui, ó, todos esses aqui em cima, pessoal, é noxifixo, certo? Então fica óxido de lítio, óxido de sódio, óxido de potássio, óxido de rubídio, óxido de rádio, óxido de bário, óxido de estrôncio, óxido de prata, óxido de zinco, óxido de alumínio. É só colocar isso, pessoal. Óxido de nome do elemento. Óxido de nome do elemento. Quando é noxifixo, certo? Certo, pessoal? Agora, quando é nox variável, não esquece de usar o oso e o ico. O oso e o ico é uma variação que você usa quando tem maior nox e menor nox, certo? Olha essa fórmula do ferro aqui. O ferro pode ser FeO e Fe2O3. Quem é o maior nox?
Vamos lá olhar. Quem é o maior NOx? FeO e Fe2O3. Lembrando que o O é menos 2. Se o O é menos 2 e não tem números aqui embaixo, ó, não tem aqui números aqui embaixo, é porque esse ferro é mais 2. E aqui o O é menos 2, esse 2 veio para cá e esse 3, ó, veio do ferro. Então esse aqui é o óxido, ó. Esse aqui é o ferroso, porque é o menor NOx, e aqui é o férrico. Então, óxido férrico, óxido ferroso, tá? Quando houver diferença no NOx, você coloca oso e ico, ou você coloca direto o NOx em algarismo romano. Você pode colocar o NOx na forma de algarismo romano, tá? Aí eu coloquei aqui, ó, só para você se habituar, pessoal. Olha como é que ficam os nomes aqui, ó. Cobre 1, ó, óxido de cobre 1, ou óxido cuproso. Óxido de cobre 2, óxido cúprico. Óxido de ouro 1, óxido auroso. Óxido de ouro 3, óxido áurico. Aqui tem todas as possibilidades que você poderá usar, tá, pessoal? Então eu peço que você se atente a observar esta tabela na hora de estudar, para ficar mais fácil para você se habituar, tá bom? Sempre seguindo essa regrinha aí, pessoal, ok? E aí nós vamos ver também que nós temos óxidos básicos, óxidos ácidos, chamados de anidridos, e os óxidos anfóteros. Vamos ver cada uma dessas definições rapidamente, de uma forma um pouquinho mais detalhada, tá? Não muito detalhada. Vamos começar pelos óxidos básicos, que são chamados de óxidos iônicos, tá? São compostos de natureza iônica. E aí nós temos aqui, ó, que esses óxidos, eles são formados na maioria das vezes por elementos da família 1 da tabela periódica e família 2 da tabela periódica, lá no início, no lado esquerdo da tabela periódica. Como você tem o sódio, o magnésio, que eu acho que foi a Noemi que falou agorinha sobre o magnésio. Ah, professor, vamos comprar magnésio, cloreto de magnésio, Mas também tem o óxido de magnésio, que é muito usado, tá, pessoal? Aí nós temos aqui, ó, o crômio, que tem NOx baixo, ó. Aqui no caso ele é mais 2. Ó, cobre aqui é o cobre mais 2. Aqui é o cobre mais 1. Aqui é o ferro mais 2. Quando tem NOx baixo, o elemento que está com oxigênio, esse óxido pode ser considerado óxido básico. Aí, pessoal, esses óxidos básicos, eles podem reagir com a água, ou seja, se você coloca um óxido básico na água, vai formar uma base. A base, ela fica, no caso, a hidratação do óxido. Se você pega um óxido básico e reage com o ácido, o que vai dar como resultado? Vai dar como resultado aqui sal e água, ó. Básico com ácido, sal e água. Óxido básico com água, vai dar uma base. Então é muito importante o aluno se habituar. Óxido básico na água vai dar uma base. Tem uma base muito conhecida que a gente usa, que é a cal. A cal, ela é um pó que, ao ser mergulhado na água, forma uma espécie de uma tinta e é passado muito nas paredes para fazer a pintura de parede. Quando você coloca aquele pó, que é o óxido de cálcio, na água, forma o hidróxido de cálcio. Esse óxido forma uma base forte. Essa base forte, ela não pode ficar caindo na mão da pessoa quando ela está passando ali, juntamente com aquela... Eles chamam de, se eu não me engano, o nome mais comum é brocha. Brocha é o pincel deles lá, aquele pincel grande. Quando escorre na mão, o hidróxido de cálcio começa a causar, depois de um certo tempo,
um incômodo, uma ardência por causa da base ser forte, tá? Então é muito interessante você saber que um óxido básico, diga, certo? Sim, o grande. Não é o rolo, não, é um pincel mesmo de fiapos, de fiozinhos. Não é aquele rolo, não é o rolo, não, tá? Aí, ó, óxido básico com a água, ó, óxido básico mais a água vai dar uma base. Óxido básico mais a água vai dar uma base, tá, pessoal? Óxido básico mais ácido, aí fica base e ácido da sal e água. Essas reações o aluno precisa buscar lembrar na hora. Opa, óxido básico e água, base. Óxido básico, ácido, sal e água. Óxido básico mais óxido ácido vai dar sal. Olha só, você vai ver isso mais à frente também. Um óxido básico com óxido ácido vai dar um sal. Não dar a água, porque óxido com óxido não vai dar água, tá? Só óxido com óxido vai dar diretamente o sal sem a água. Ok, pessoal? Agora, o óxido ácido, esse óxido ele já vai ser família 14, 15, 16 e 17 da tabela periódica. Esses óxidos, eles já são diferentes. Esses óxidos, eles podem ser formados quando o ácido ele é desidratado, que a gente faz a formar o grupo anidrido, que é o grupo anidro do ácido. Ou seja, você vai retirar a molécula de água do ácido. Tá vendo que esse ácido aqui é o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, certo? O H2SO4, quando você tira uma molécula de água, olha lá, H2, vou escrever bem aqui, bem grande, tá? Bem grande aqui. H2SO4 menos a molécula de água vai dar o que, pessoal? 2 menos 2H dá zero, sobra o S, 4 menos 1, 3. Olha só, agora você tinha o ácido, você desidratou o ácido. O que é desidratar? É tirar a água e formou o que? Óxido. Quando você desidrata completamente o ácido, você tem a formação de um óxido, ok? E aqui você tem o óxido, que é o anidrido, tá? Os óxidos, pessoal, os óxidos, eles fazem a reação da seguinte forma. O óxido ácido reage com a água e forma ácido. O óxido ácido reage com a base e forma sal e água. É por isso que você tem a reação muito comum, né? Quando está chovendo, a chuva, ela traz a água. A chuva vem a água, todo mundo sabe disso, isso é mais do que conhecido. O ambiente atmosférico, o ar, ele tem gás carbônico, certo? Que é o CO2. O gás carbônico está em toda parte no ar. Então a água que está na chuva reage com o gás carbônico e forma o ácido carbônico. Ou seja, a chuva ela é ácida, só que é uma acidez tão baixa que não é prejudicial à saúde, tá bom? Porque óxido ácido, quando reage com água, forma um ácido. Agora, se for o óxido de nitrogênio e óxido de enxofre que tiver no ambiente, pessoal, e reagir com a água, óxido de nitrogênio como NO2, N2O5, que é o pentóxido de dinitrogênio, ou então o trióxido de enxofre, esses óxidos são ácidos. E quando eles reagem com a água, forma o ácido nítrico e também forma o ácido sulfúrico, pessoal. Esses dois ácidos são ácidos
fortes, são ácidos agressivos, são ácidos que causam lesão. Se cair na pele, queima mesmo. Cai em metais, corrói o metal. Cai no mármore, corrói o mármore. Tá, pessoal? Esses ácidos causam diversos problemas para estruturas das cidades, para as lavouras, as plantações, tá? Destrói plantação, são ácidos muito agressivos, tá? Esses ácidos também, esses óxidos, óxido ácido, ao reagir com uma base, forma sal e água, tá, pessoal? Então é importante o estudante ele saber o que vai formar quando tem a reação, tá bom? E aí, vamos lá. Temos aqui vários exemplos. Ó, SO3, que é o óxido ácido, mais a água, forma ácido sulfúrico. Ácido crômico mais a água forma ácido crômico. Né? Aqui é o óxido de crômio 3, forma o ácido crômico, né? O CO2 mais a água, ácido carbônico. É importante nós sabermos aqui, pessoal, esses três detalhes, ó. O P2O5 ele pode formar três tipos de ácidos. Isso vai depender de quanto de água você põe para reagir, tá? Quanto for o nível máximo de água, forma o ácido fosfórico. Quando é o nível mínimo de água, forma o ácido metafosfórico. Quando é a quantidade intermediária de água, aqui que é 2, o 2 está entre 1 e está entre 3, forma o pirofosfórico. Eu gostaria muito de pedir que vocês, queridos alunos, tenham atenção aqui com ácidos de nitrogênio, porque quando é ácido de nitrogênio, o NO2 e o N2O4, eles formam dois ácidos ao mesmo tempo. Dois ácidos ao mesmo tempo. É o ácido nitroso e o ácido nítrico. Isso também vale para o cloro. Óxido de cloro, ClO2. E aqui esse óxido aqui tem 6, hexóxido. Nossa, de dicloro forma o HClO3 e o HClO4, tá? Então, o que o aluno tem que lembrar? Óxido ácido mais a água forma ácido. Óxido ácido mais base forma sal e água. E quando for óxido ácido e óxido básico, professor, forma só sal. Apenas vai formar sal, tá bom? E aí também eu vou destacar aqui para vocês, pessoal, logo tentar antecipar, que o meu tempo está se esgotando, eu estou meio preocupado já, vai dar quase 9 horas, tá? Nós temos o óxido anfótero. Então eu falei para vocês de óxido ácido e falei de óxido básico. O óxido anfótero é aquele que tem a dupla característica. De determinado momento ele se comporta como ácido, em outro momento o mesmo óxido se comporta como base. Ele tem caráter duplo, tá? De ser um ácido e de ser uma base. E aí, professor, mas como é isso? Olha, ele vai ser um óxido. Como ele vai se comportar? Ele vai se comportar dependendo de quem estiver do lado dele, certo? Se ele estiver do lado de um ácido, ele se comporta como base. Se o óxido anfótero estiver perto de uma base, ele se comporta como ácido, certo? Olha só o detalhe aqui, pessoal. O Al2O3, eu gostaria muito que vocês lembrassem desses dois óxidos, que é o Al2O3 e o ZNO. São os maiores representantes de óxidos anfóteros. São esses dois, Al2O3 e ZNO. Esses dois óxidos, olha só, aqui na primeira reação, ele reage com ácido. E na segunda, ele reage com uma base. Esse é um óxido anfótero, porque ele reage tanto com um ácido quanto com uma base. Então, olha só, pessoal, atenção total agora. Muitíssima atenção, tá? Deixa eu pegar aqui e apagar. Então, se ele está reagindo com o ácido, então nesse momento ele está sendo vamos ver aqui. Ele tem um caráter
Se ele reage com um ácido, ele tem um caráter básico. Se ele reage com uma base, ele tem caráter ácido, certo? Então, esse caráter ácido e caráter básico depende de quem ele está reagindo. Olha só, o ZNO está reagindo com o ácido. Só para saber se vocês estão entendendo. Nossa, meu telefone estará desligando agora. Acabou a bateria do celular, tá, pessoal? Do celular. Então, vamos lá. Vai contar com vocês aí falando no áudio comigo para escutar aqui no computador, tá? O ZNO, ele está reagindo com o ácido. Então, esse ZNO é um óxido anfótero de caráter ácido ou básico. Ele está reagindo com o ácido. Ele é um óxido anfótero de caráter ácido ou básico nesse exemplo? Hein? E nesse primeiro exemplo aqui, o ZNO está reagindo com o ácido. Se ele reage com o ácido, ele é o que então? Ele é um ácido ou ele é uma base, esse óxido? Ele é uma, ele é uma base. Óxido anfótero de caráter básico. E aqui embaixo ele reage com a base. Isso quer dizer o quê? Que ele é um óxido anfótero de caráter. Muito bem, olha só. Vou bater palmas aqui para vocês porque eu estou realmente muito feliz por vocês terem observado e compreendido aí, tá? Agora, veja bem, os óxidos neutros são óxidos que não reagem com água, vou até marcar aqui para você ver, tá? Não reage com água, não reage com ácido e não reage com base. É desse jeito que você tem que reconhecer. Mas se você tem uma boa memória, você vai lembrar que esses ácidos são o CO, que é o monóxido de carbono, NO, que é o monóxido de nitrogênio, N2O, que é o óxido de dinitrogênio, e o H2O, que é o monóxido de hidrogênio. Olha só, pessoal, se você pegar o CO, que é o óxido de monóxido de carbono, reagir com a água, não reage. Ele não vai reagir com a água porque ele é um óxido neutro ou indiferente. E se você pegar ele e tentar reagir com ácido, também não reage, porque óxido neutro não reage com água, não reage com ácido, não reage com base. O óxido neutro, ele vai reagir com outras substâncias. Por exemplo, o CO, que é o óxido neutro aqui, ó, ele reage com o O2, formando CO2, mas ele não vai reagir com a água, ele não vai reagir com ácido, não vai reagir com base, tá? Eles são óxidos neutros ou indiferentes. CO, NO, N2O, H2O, certo? É muito importante, por exemplo, você saber a importância do N. Eu vou falar da importância desses aqui rapidamente, que o N2O, pessoal, ele é muito utilizado em carros de alta performance, aqueles carros tunados que eles colocam e querem uma velocidade muito alta. Eles colocam lá um aditivo, né, que é um sistema que tem o NO2, que é o Nitrous Oxide Systems. Esse Nitrous Oxide Systems é um sistema que vai dar uma potência maior na queima de combustível nos automóveis. E isso dá uma potência, o carro ele acelera com muito mais rapidez, ele ganha muito mais velocidade, tá, pessoal? É interessante também você saber que esse N2O, além dele ser usado em motores, mas não é indicado para fazer isso. São poucos veículos que têm isso, que fazem esse tipo de potência com N2O, tá, pessoal? Porque é uma substância que causa muitos males para o meio ambiente, tá, pessoal? Essa substância causa muita poluição para o meio ambiente. Não vale a pena usar isso em motores por causa da poluição que causa. Mas vale a pena você usar ele como um gás utilizado como anestésico, tá? Em 1799, um químico inglês, Humphrey Davy,
ele começou a fazer a proposta de usar o N2O como anestésico. Até hoje aí existe dentistas que usam ele como anestésico. Esse gás é um gás chamado de gás hilariante. Ele deixa, né, a pessoa com muitas contrações, provoca risos e deixa a pessoa com uma sensação de alegria e euforia assim fora do normal, sabe? É muito usado por médicos dentistas ainda. Tem alguns casos, né, que ainda usam. Não é muito comum. A gente usa mais aquela anestesia lá, mas alguns casos ainda no mundo eles utilizam o N2O como anestésico, tá, pessoal? Tá bom? O N2O, que é o óxido de nitrogênio. Também temos, é claro, o muitíssimo perigoso, que é o CO, pessoal. O CO, ele ocupa o lugar do oxigênio. Se você respirar, inalar o CO, ele começa a não permitir que o oxigênio chegue na hemoglobina do sangue e causa o processo de interrupção natural da respiração, ou seja, você não vai conseguir ter o oxigênio chegando na hemoglobina e isso vai fazer com que você tenha uma asfixia, você não consiga respirar. Aí você desmaia, logo a pessoa desmaiada também está respirando, essa pessoa poderá ir a óbito, tá, pessoal? Acontece muito quando você está fazendo queima de materiais. É muito perigoso você ficar perto de fumaça de locais que estejam queimando, principalmente espuma, materiais derivados do de hidrocarbonetos do petróleo. É muito perigoso, tá, pessoal? Ficar perto de onde está queimando, porque também forma pequenas porções de monóxido de carbono. Se você inala uma quantidade considerável de monóxido de carbono, você pode ter o problema de desmaiar, sentir meio zonzo, sentir meio, sabe, em condições assim um tanto anormais na sua respiração e desmaia. E aí você pode ir a óbito também se continuar inalando o monóxido de carbono, tá? É muitíssimo perigoso. Pessoal, também nós temos como foi falado ainda agora, o NO, né? O NO, ele pode levar à formação de chuva ácida, com a formação de HNO3 e HNO2, que é o ácido nitroso e o ácido nítrico, né? Essa chuva ácida, ela se forma, ela causa destruição, que eu falo destruição é a corrosão de materiais metálicos que tem nas pontes, né? Que tem nas estruturas de casas, de prédios, causa acidez de rios, queima a floresta, queima a vegetação de um modo geral, seja de floresta, seja de plantação, traz uma quantidade enorme, pessoal, enorme de prejuízos. Esses gases, eles podem surgir da queima de combustíveis fósseis para formar o NO2, para formar N2O4, para formar o SO3 e o SO2, que são fontes de óxidos ácidos, que ao reagirem com a água formam ácidos e esses ácidos vão ser agressivos, tá? Além desses óxidos, nós temos aqui o óxido misto, que é também chamado de duplo, e salino. O óxido misto, pessoal, ele é um tanto diferenciado, que eu posso dizer para vocês diferenciado, porque ele é como se fosse formado pela união de dois tipos de óxido, tá? Aqui, ó, o Fe3O4, muitíssimo conhecido como magnetita, né? O Fe3O4 é um óxido misto, tá? Ou duplo, onde você vai ter o oxigênio, pessoal, é o único exemplo que tem o oxigênio com NOx, 8 dividido por 3. O óxido misto ou duplo vai ter esse NOx. Como eu já expliquei para vocês anteriormente, vou colocar aqui a magnetita, olha lá, Fe3O4. O O, você sabe que ele é menos 2, certo? Então, quanto vai ser o ferro aqui, pessoal? Quanto é o NOx do ferro? Então, nós já fizemos aquela regra anteriormente aqui, né? 8 vezes menos 2 vai dar
4 vezes menos 2 é menos 8, certo? Ok, pessoal? Ok aí? Para dar zero aqui, né? Ok? E aqui, quanto é que eu tenho que colocar aqui no ferro para dar zero? Quanto eu coloco aqui no ferro? 8, certo? Não é 8 que eu tenho que colocar aqui, ó? Porque, ó, 4 vezes menos 2, 4 vezes menos 2, né? Ou menos 8. Quanto é que eu coloco bem aqui nesse lado do ferro para ficar zero como a carga total? É mais 8. Então, quanto vai ser o NOx do ferro? Vai ser 8 dividido por 3. Porque lembra que eu falei que precisava dividir por essa atomicidade? Então, ficou um NOx fracionário. Ficou um NOx fracionário, que é um NOx que é, na verdade, formado por um número, tá? Que é um número fracionário, tá? E aí nós temos o que? Que é o único exemplo que você tem o NOx fracionário para óxidos, tá? E esse aqui é o óxido conhecido como misto duplo ou salino. Em destaque, nós temos a magnetita, né, pessoal? A magnetita, tem gente até que usa joia de magnetita porque acredita que ela é um tipo de joia que atrai coisas, a positividade. Tem muitas pessoas que têm esse tipo de cultura aí de buscar sempre a positividade, coisas boas, e eles acham que a acreditam que devido à magnetita, que é um óxido que contém efeito de ímã, né? Você conhece o ímã que você coloca lá nas paredes, nas portas, na parede já, na porta da geladeira e fica lá? Pois é, tem magnetita lá. Então, acredita que o ímã ali da magnetita, que você usar uma joia, um colar de magnetita, uma pulseira de magnetita, um anel com magnetita, vai atrair a positividade para a sua vida. Tá? Eles trabalham muito em cima disso, com esse óxido duplo, tá, pessoal? E por fim, nós temos os peróxidos. Assim, agora sim, acabando aqui a aula, tá, pessoal? Deixa eu ver. 9 e 7, ai, amém. O que é um peróxido? O peróxido mais conhecido por todo e qualquer estudante. Nem precisa estudar para conhecer. É o H2O2. O H2O2 todo estudante conhece como água. Todo cidadão, né? Opa, tirar esse acento aqui. Oxigenada, tá? Tirar aqui. Oxigenada. A água oxigenada, que tem a fórmula H2O2, é um peróxido, tá, pessoal? Como é que você vai conhecer o peróxido, meu querido aluno? O peróxido, ele vai ter o oxigênio, e esse oxigênio vai estar dessa forma aqui, ó. O ligado ao O. Ou seja, vai ter que ter o O2, certo? Então a fórmula vai ser E2O2 ou então EO2, certo? Vai ser esses dois tipos de fórmula, como você pode ver aqui, ó. H2, como esse exemplo aqui, ó. H2O2 ou o exemplo de baixo, MgO2. Nesses exemplos, o oxigênio vai ser, nesse tipo de óxido, o oxigênio vai ter NOx menos 1. Tá? Ele não vai ser menos 2 como é habitualmente usado. Em um peróxido, sempre você vai ter o O com o 2 e o NOx desse oxigênio passa a ser menos 1. Tá? Como você pode ver bem aqui. Tá bom? No peróxido, o oxigênio não é menos 2. No peróxido, o oxigênio é menos 1. Mas como é que o aluno vai saber que é um peróxido? Como é que tu descobre que é um peróxido? Basta você ver se o oxigênio tem o 2, ó, o O2, e ele vai estar ligado a H, ou então metal alcalino, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, metal alcalino terroso, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, prata
e zinco. Então basta você analisar. Eu quero colocar um elemento de inox mais um. Vou colocar de inox mais um. Pode ser a prata também. Vou colocar um elemento de inox mais um. Então vamos lá. O2, eu sei que vai ter O2. Vou colocar um elemento de inox mais um. Ou é hidrogênio, ou é metal alcalino, ou é a prata. Como é que fica a fórmula? Se você colocar o sódio, vai ficar Na2. Agora, se eu colocar um elemento com NOx mais 2, que é o zinco, ou os metais alcalino terrosos, vai ficar o quê? Vai ficar O2. Só que eu não vou colocar a atomicidade 2. Se eu colocar, por exemplo, o zinco, vai ficar ZnO2, certo? Vai ficar nessa fórmula o peróxido de zinco. E aí a gente vai fazer a nomenclatura dos peróxidos. Olha como é fácil a nomenclatura, pessoal. Você coloca lá peróxido de hidrogênio, peróxido de sódio, peróxido de zinco. Que mais? Bora ver aqui. Que mais a gente tem de elemento? Peróxido de alumínio. Opa, não existe, desculpa, não existe peróxido de alumínio. Falei errado, tá? Eu estava olhando aqui por lítio. Peróxido de lítio, peróxido de magnésio, peróxido de cálcio, peróxido de estrôncio, peróxido de bário, peróxido de prata, peróxido de zinco, peróxido de hidrogênio, peróxido de potássio. É só colocar a palavra peróxido e o nome do elemento junto com a preposição de, tá? Peróxido de, peróxido de, peróxido de, e só pode ser um desses elementos aqui, pessoal. Algum desses elementos aqui, ó. Peróxido de hidrogênio, peróxido de sódio, peróxido de prata, peróxido de zinco, peróxido de magnésio. Ok? É essa a forma de se fazer um peróxido, tá bom? E só para você ter o conhecimento mesmo, os peróxidos eles reagem com a água formando bases, tá? Ou então você vai ter que o peróxido reage com o ácido formando sal e formando aqui, ó, o peróxido de hidrogênio, tá? Aí, pessoal, quando você reage com a água, aqui o peróxido, na verdade, forma a base e forma o peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio, oi, diga. Tá. Então bora fazer essa questão aqui. Tá, vamos fazer essa questão bem aqui, pessoal. Olha lá. Quando ele fala de chuva ácida, nós temos o NO2, o SO2 e o SO3. Qual seria o nome desses óxidos aqui? Qual é o nome dos óxidos? NO2, SO2 e SO3. Vamos lá. NO2, SO2 e SO3 são os óxidos presentes na chuva, possivelmente na chuva ácida, para formar a chuva ácida. Qual é o nome deles? Dióxido, porque tem dois oxigênios. Aqui vai ser o quê? Esse de baixo. Dióxido. E o de baixo vai ser o último aqui, ó. Vai ser o quê? Trióxido. Agora qual é o elemento? De nitrogênio. Aqui eu coloco enxofre, tá, pessoal? De. Tu não vai chamar de sulfuro, é enxofre. E também de enxofre. Pronto. Agora, se você memoriza os nomes aí e marca lá na questão, bora marcar aqui. Letra B. Dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, trióxido de enxofre. Ok. Ok, pessoal. Então obrigado. Eu vou finalizar a aula por aqui. A gente acabou o nosso tempo, tá? Eu agradeço a paciência de vocês. Deve ter sido altamente esgotante essa aula, desgastante. E eu espero que possa, de alguma forma, é, mas eu espero, de alguma forma, ter contribuído com vocês, tá? Que tenha sido pelo menos 10% compreendido. Muito obrigado. Vou verificar se gravou aqui, tá? Vou me despedir de vocês. Deixa eu fechar aqui a gravação, tá? Aí eu espero que esteja aí a gravação aqui, tá? Ai, graças a Deus. Vou fechar a gravação.